Sejam bem-vindos ao 2 para 1, o podcast conjunto Record da Federação Portuguesa de Basquetebol sobre, obviamente, basquetebol nacional e os seus principais intervenientes. Mensalmente aqui a dupla de Joões, o João Santos ao meu lado, eu, João Socorro Viegas, recebemos um ilustre convidado para falar sobre a modalidade e o seu trajeto. E hoje temos, nem mais nem menos do que a Tisha Penicheiro, considerada a melhor basquetebolista portuguesa de sempre, parte do Hall of Fame da FIBA, campeã na WNBA pelas Sacramento Monarchs, várias vezes All-Star na competição, terceiro jogador com mais assistências na história da prova, campeão em várias ligas europeias, na Euroliga, etc, etc. Eu já vou ficar sem fogo, tive que parar. São tantas distinções, Tisha, que eu pergunto, a jovem Tisha que jogava na Figueira da Foz, o que é que pensaria sobre esta carreira? Acho que é um orgulho. Eu, quando comecei a jogar basquete, comecei logo a adorar, não é? E sabia que eu queria ser a melhor jogadora que eu pudesse ser. Não sabia exatamente o que é que isso significava, mas sabia que era preciso muito trabalho, sacrifício, dedicação para chegar exatamente onde eu queria chegar. Os timings de tudo também foi um bocadinho sorte, ir para os Estados Unidos e a WNBA começar quando eu estava lá, portanto essas coisas todas que tu leste decididamente que passaram e superaram todos os meus sonhos. Então vamos falar um bocadinho dos tempos iniciais, na tua juventude, quando começaste a jogar basquetebol. Recorda-me um bocadinho como é que foi essa altura, sendo que daquilo que sei, também já contaste, basquetebol feminino na altura não tinha tanta expressão, portanto jogavas maioritariamente com rapazes. Exato, na rua e também no clube. Eu sou da Figueira da Foz, comecei a jogar com o meu pai e com o meu irmão. O meu pai foi o meu primeiro treinador, mas no minibasquete não havia minibasquete feminino no ginásio Clube Figueirense, então o meu pai era o treinador, mas eu jogava com os rapazes. E depois também nas iniciadas e as sub-16, quando eu tinha 14 é que comecei a jogar com as sub-16, que já havia equipa feminina, mas foi sempre com os rapazes e acho que de alguma maneira isso também me ajudou a desenvolver e a ser mais, sei lá, mais ativa, mais criativa, mais competitiva, portanto acho que teve um bocadinho de influência. Eles na altura aceitaram-te bem estares ali a jogar entre eles ou era mais ou ok, menos. Tem que ser? Não, principalmente na equipa sim, no clube sim, porque o meu pai também era o treinador e impunha algum respeito, sabia que eles eram a filha do treinador, também não podiam chatear muito, mas nas traseiras, que era o campo que estava mesmo ao lado da minha casa, muitas vezes eu era a única rapariga, levava a minha bola debaixo do braço e tentava jogar e nem sempre fui aceito, principalmente ao início. Eles muitas vezes diziam, vai, mas é para casa, brincar com as bonecas, pronto, típico machismo, se podemos dizer isso, não é? Mas eu nunca ia. Eu digo, tá bem, não querem que eu jogue, eu fico aqui, mando as minhas bolas ao cesto quando o cesto estiver livre, jogo meio campo, mas nunca fui para casa, nunca ouvi o que eles tinham para dizer, e fui teimosa no sentido da palavra, de querer levar a bola ao cesto e ficar ali pelas traseiras. Portanto, nessa altura disseste que foste orientada pelo teu pai, ele era o treinador na equipa. Como é que era ter o pai como treinador? Havia essa questão também que já falaste, dessa espécie de proteção para que ficasses lá e jogasses com os rapazes, mas depois na relação pai-filha, mas por outro lado jogadora-treinadora, como é que era? Eu acho que ele sempre foi mais duro comigo do que os outros. Eu lembro perfeitamente uma vez, era no ciclo, haviam 3 campos que estavam divididos por umas cortinas e eu lembro perfeitamente os rapazes estavam, e eu mandei um chute com a bola para ir ver e ele viu-me, então expulsou-me do treino. Queres ir ver o treino deles? Então vai, já não tens que treinar. Então eu sempre achei que ele sempre era mais duro comigo, mas típico pai, não é? Que queria o melhor para a filha, portanto era aquele amor duro que agora eu compreendo perfeitamente porque é que ele fazia. Nós temos aqui algumas fotos, é a tradição, trazemos para os nossos convidados. Eu arranjei aqui podes passar-te aqui, arranjei no nosso arquivo, mas vou pedir que fales um bocadinho dessa foto. E porquê? Porque ela estava datada a alguns de 1991, mas não tinha qualquer identificação, portanto eu acho que vais ter que ser tu a contar toda a história dessa fotografia em que estás aí a jogar basquete e eras ainda muito jovem. Sim, aqui isto é no ginásio Figueirense, a fotografia está a preto e branco, mas sei que o equipamento era do ginásio Figueirense, como eu no Brunov, com estes calçõezinhos que agora voltaram outra vez pequeninos. Os pequeninos. Não sei sim, com sim. quem é que eu estou a jogar, não faço a mínima ideia contra quem é que eu estou a jogar, mas pronto, por acaso aqui estou a lançar, geralmente as minhas fotografias são sempre a passar a bola, estou no meio de 13 aí para o cesto, mas eu sei que isto é do ginásio, não sei que idade é que tinha, talvez 16, 15 talvez, mas não sei contra quem é que estou a jogar. E o teu início como sénior, quando vais para Santarém, como é que foi essa mudança da Figueira da Foz para Santarém e para uma competição com um nível já mais superior, com jogadoras séniores? Sim,
Não, foi bom. Aliás, eu saí de casa antes de Santarém, saí para Rio Maior com a seleção de cadetes que nós íamos ter aqui o europeu. Então saí para Santarém, já não foi a primeira vez que saí de casa, mas como dizes, já era a jogar contra mulheres e na primeira divisão. E sei que tínhamos uma equipa boa, mas também levei a Sara Ferreira, que era da Figueira, depois veio a Clarice Machanguana, vivíamos as três juntas e também foi uma adaptação, mas acho que já era outro basquete, não era um basquete muito mais a sério, e acho que também me ajudou a desenvolver, e também foi o ano antes de eu ir para os Estados Unidos, portanto, mas a competição nessa altura era boa, jogámos no campeonato europeu, lembro perfeitamente, jogámos contra o Dorna Gadela, que tinha os jogadores incríveis, a Katrina McLean e a Zazunskaya, acho que perdemos pai de 40, mas pronto, mas já era uma equipa a sério mesmo no basquete feminino aqui em Portugal. Tens noção do impacto que foi essa equipa em Santarém naquela altura? Estou-te a dizer isto porque ainda ontem estava com uns amigos que são de Santarém e eles estavam-me a recordar isso, que o pai deste amigo foi a mãe, foi tua professora. E ele estava a dizer, ainda me lembro quando fomos todos num autocarro sem pais para ir ver os jogos da União de Santarém com a Tisha, não sei aonde, aquilo foi uma aventura. Sim, porque Santarém também não era uma cidade que fosse conhecida por basquete, e então quando chegámos lá realmente a equipa era bastante competitiva, se calhar mais do que eles pensavam ao início, e competir para ganhar o campeonato, para ganhar a taça, jogar nas competições europeias, uma cidade tão pequenina como com Santarém, deu para que a população toda nos viesse apoiar. Eu lembro perfeitamente de jogar com o pavilhão cheio, jogar as finais contra os Estrelas da Avenida, que conseguimos ganhar, então acho que levámos o nome de Santarém bem alto aqui em Portugal. É uma pena ter acabado, ter Sim. estas regiões em Exato. Portugal com estas equipas mais locais e que conseguem encher pavilhões e mobilizar esta população. Sim, até para fazer crescer o basquetebol para lá dos grandes núcleos, não é? Que muitas vezes Sim. é uma coisa essencial. Nessa altura, Tisha, quais é que eram os teus ídolos? Os meus ídolos, infelizmente, eram sempre homens, não é? Não havia nenhuma referência feminina. Eu lembro-me em Portugal, toda a gente falava da Teresa Barata, mas claro, eu nem sequer podia aceder à internet porque não havia. E se calhar se houvesse internet também não havia vídeos, então para mim era o Magic Johnson e o Michael Jordan foram sempre os meus ídolos da juventude. Então eram aqueles, o Magic principalmente porque jogava à minha posição e era um base alto, mas não tinha nenhuma referência feminina, infelizmente. Certamente depois, quando foste para os Estados Unidos, começaste também a ganhar essas referências. Vamos falar um bocadinho sobre a experiência em Old Dominion. E eu trago aqui uma foto precisamente destes tempos, para que fales um bocadinho, recordes um bocadinho como é que foi essa experiência na universidade. Sim, foi espetacular. Pronto, eu também, a ida para o Dominion também foi um bocadinho de sorte. Se calhar nem sei se as pessoas sabem como é que eu fui lá parar, porque eu queria ir para os Estados Unidos, mas não é como nos dias de hoje, que toda a gente, os olheiros vêm aqui e vêm-te buscar, não é? Eu sabia que queria ir, mas não sabia como é que ia lá chegar. E então também a jogar na seleção de Rio Maior, de portuguesa, quando estávamos em Rio Maior, também jogávamos na primeira divisão. Estávamos a jogar contra a Escola da Amadora e uma americana, que era a Alison Green, que estava a jogar na Amadora. Passado 2 anos foi-se embora, voltou para os Estados Unidos e ficou como treinadora de Old Dominion, como treinadora adjunta. Então ela lembrava-se de mim e disse à treinadora principal, tens que ir a Portugal ver esta miúda, que eu joguei contra ela quando ela tinha 16 anos. E lembro perfeitamente no fim do jogo, ela veio ter comigo e disse, tu és boa, porque é que não vais para a América? E eu sim, eu quero ir, mas não sei como. E eu dei-lhe o número de telefone da casa dos meus pais, que ainda era aqueles telefones de rodar, não é? de rodar, porque não tinha telemóvel, não tinha nada, não havia e-mails, então eu dei-lhe esse número, eu não sei como, ela guardou o número e passado 2 anos o telefone toca e a minha mãe disse, estão a falar inglês, acho que é para ti, e era ela do outro lado, a dizer, sou a Alison, lembras-te de mim? Eu agora sou treinadora em Old Dominion, nós queremos te vir buscar. Eu, what? E foi assim, pronto, tudo coincidências da vida também, e sou muito grata por ela, porque eu não podia fazer nenhuma pesquisa de Old Dominion, realmente fiz uma visita, e na visita assinei logo a bolsa de estudo, e depois também trouxe a Clarice e trouxe a Mary comigo, e então era a Portuguese Connection, e realmente foi uma experiência incrível, 4 anos espetaculares. Deixa-me só fazer aqui um parênteses, que é as diferenças desses tempos para os atuais. Desde o telefone, obviamente, sim. O telefone é o PS de resistência. Se calhar as pessoas estão a ouvir e nem sabem o que é que a gente está a falar. Exatamente, se calhar. Para quem tem menos de 30 anos, eu não sei se vão... 30? Sim, 30 anos, não se vão recordar do telefone que tinhas que girar. Como é que tinha algum nome especial? Eu acho que não. Era o chamado telefone, era um telefone normal. Até porque era o único telefone que havia na altura, depois acho que passou para aqueles que tinha o escutador, levantava-se e ok.
E depois já Aquilo começou a tinha ser que os esperar, botões. o número 9 era o último, ou o 0 era... Tinha que esperar que eu desse a volta outra vez toda para trás, fazia aquele barulho. Exato. E se te enganaste, tinhas que começar a fazer o processo todo outra vez de início. Certo. Isto e levava algum tempo ainda. Exatamente. Mas eu lembro-me realmente, na casa da minha avó, de haver esses telefones. Pronto, estava a fazer o parênteses, porquê? Porque parece muito mais difícil, e vais-me confirmar isso ou não, nessa altura conseguires este tipo de sucesso, nem que seja só uma ida para os Estados Unidos, do que propriamente hoje, em que realmente o mundo está à distância de um clique, não é? Sim, sem dúvida. Eu não tinha as saudades de casa, que toda a gente tem quando deixam o país, a família, os amigos, a nossa zona de conforto. E eu tinha que escrever cartas aos meus pais, pôr no correio, as cartas demoravam para aí 2 semanas a chegar, quando eles estavam a ler aquilo, já eram notícias todas velhas. Eu tinha que comprar telefones, cartões de telefone para telefonar para casa, eram muito caros. Não era agarrar hoje no WhatsApp e a gente telefona e tem ali a mãe e o pai a dizer: não, filha, fica aí, tu Então consegues. chamadas não? a cobrar um destino. Exatamente. Então não tem nada Passar a ver. a conta. Não tem nada a ver. Como é que foi essa adaptação? E ao início, admito que tenha sido difícil, até porque não tinhas as tais referências, não é? Sim, mas ajudou porque a Clarice veio logo comigo no primeiro ano, a Mary veio no ano a seguir, portanto, aqueles dias que uma pessoa tem mais saudades ou que se calhar pergunta o que é que eu estou aqui a fazer, a Clarice ajudava, e quando ela tinha esses dias ajudava eu, e então eu sabia que o objetivo era crescer como mulher, crescer como jogadora, tirar o curso e depois logo se via, não é? Eu queria vir jogar para a Europa. Como eu disse, não havia a WNBA, portanto isso não era parte do plano quando eu me meti no avião para ir para lá. Mas correu tudo bem, mas a Clarice e a Mary foram fundamentais para a minha adaptação. Lá em alumínio só faltou mesmo o campeonato. Só faltou o campeonato. É um jogo que, se eu pudesse escolher, dissessem: ok, tens um jogo para jogar, voltar a jogar na tua carreira, era decididamente esse que era para ganhar. Desta vez ganhavas. Sim. nem podia ser de outra forma. Não podia ser de outra forma. Depois, segunda escolha do draft. E se bem me recordo, na altura estiveste perto de ser a primeira. Mas também já te ouvi dizer que não gostavas de ter sido a primeira. Porquê? Queria ser a terceira. Porque Washington, que é ali mais perto do Old Dominion, geograficamente, eu não queria ir para a costa oeste, porque tinha que ir outra vez Mais começar longe. do zero, era uma diferença horária ainda maior com Portugal, então Washington tinha a terceira escolha e era a equipa com quem eu queria jogar, porque geograficamente e também estar mais perto de Portugal eram essas as razões, nada mais do que isso. A vida a tirar-te mais uma vez da zona de conforto, Exato. mas também foste para um sítio que gostaste muito e que Sim. foste acarinhada. Sim, encontrei uma casa nova, uma família nova, e eu acho que a vida é assim, muitas vezes não vai para onde nós queremos, mas é o que tem que ser, não é? E nós temos que nos adaptar àquilo que temos, e eu sabia que Sacramento me escolheu por um motivo, não é? Então também é a minha obrigação dar tudo o que tenho para dar, e encontrei uma cidade espetacular que me acolheu de braços abertos. Fiz a minha vida ali durante 12 anos, ou 12 verões, mas adorei, e infelizmente a equipa acabou, mas senão eu acho que tinha jogado lá toda a minha carreira. Sim, ou seja, ia perguntar mesmo isso. É claramente a equipa mais marcante por onde passaste. Sim. Depois estiveste também nas Sparks e na Chicago Sky, mas até pelo tempo que lá estiveste e por teres sido, obviamente, campeã. Exato. Em 2005, acredito que tenha sido o sítio mais marcante. Eu ia perguntar pontos altos e pontos baixos. O ponto alto, acredito que seja, obviamente, o título em 2005, não é? Sim, sem dúvida. Tá aí mais exatamente, temos fotografia. aqui a fotografia disso mesmo. Sim, já andávamos atrás deste título há muito tempo, mas naquela altura ainda era este contra oeste, e o oeste da WNBA era muito competitivo. As Houston Comets na altura, lembro-me que eram muito fortes, ganharam 4 títulos. Houston seguidos, ganharam não foi? 4 campeonatos consecutivos, que nunca foi feito, ganhar 4 seguidos, e depois também havia as LA Sparks, as Phoenix Mercury e Seattle, portanto eram equipas bastante competitivas, mas pronto, conseguimos em 2005 ganhar, e também ganhar o título em casa, em frente aos nossos adeptos, com um pavilhão cheio, com 17 mil pessoas, foi incrível. Faltou-te alguma coisa nesse trajeto? Ganhar outro título. Em 2006 também fomos às finais com Detroit e perdemos, portanto acho que como jogadora, e se calhar acho que toda a gente é assim, eu lembro-me mais das derrotas do que as vitórias. Os títulos são bons e uma pessoa enche-se de orgulho, mas depois aqueles que perde e que estava tão perto doem mais do que os outros, mas pronto. Há uma questão que eu acho que pode ser interessante, Tisha, que é o teu estilo a jogar é super reconhecido e é um estilo único. Mas já se passaram, entretanto, quase 20 anos, desde esses tempos em que deixaste uma marca registada na WNBA. Como é que seria a Tisha hoje a jogar basquetebol na atual WNBA? Se continuarias a ter o mesmo estilo, como é que irias encaixar? Sendo que os bons jogadores encaixam sempre, isso não há dúvida nenhuma. Mas como é que seria o teu estilo? Não será antes como é que elas se iam adaptar? Por exemplo?
É uma hipótese. Sim, eu acho que eu sempre joguei assim. Lembro-me desde pequena que era como eu jogava e eu acho que não ia mudar. Acho que com a idade adaptei melhor e tentava tomar melhores decisões, porque às vezes os passes não chegavam ao sítio certo, se calhar eram uma perda de bola, mas acho que era da maneira como eu jogava e eu também não joguei com as redes sociais, não é? Portanto, quando eu me retirei era quando as redes sociais começaram a aparecer, portanto, mas acho que sim, acho que jogaria exatamente da mesma maneira. Aliás, agora falaste na importância das redes sociais e estou a pensar, por exemplo, na Caitlin Clark ou na Sabrina Ionesco, que pelas suas particularidades muitas vezes saltam à vista nos seus highlights e por isso ganham ali muita atração a nível mediático. Hoje em dia, se calhar, podias perfeitamente assumir tu esse papel de até impulsionadora da WNBA pelo teu estilo de jogar. Achas que era assim? Sim, acho que sim. Acho que alguns dos passos que eu fiz, se calhar, se tornavam virais, porque neste momento é o que é, não é? As redes sociais, uma pessoa pode usá-las da melhor maneira possível e então ser uma coisa viral até mundial, e acho que a Caitlin Clark é o exemplo disso, é um fenómeno que realmente se começou a desenvolver na universidade e teve performances incríveis. Ela sozinha conseguiu levar a equipa à Final Four 2 vezes, nunca conseguiu ganhar, mas acho que sim, as redes sociais podem realmente impulsionar a carreira ou a vida de qualquer um. Nem que seja a ver só quase com um highlight já é o suficiente para Sim. chamar ali a atenção. Mesmo sem redes sociais, eu posso dizer que joguei com americanos, quando sabiam que eu era português, falavam logo da Tisha. Portanto, a marca ficou lá na mesma, mesmo na parte dos masculinos e dos jogadores que jogaram na NBA. O que eu acho que ainda é mais, é valorizar mais, porque consiste tudo isso numa altura em que não havia redes, ou seja, é mais difícil ficarem se calhar algumas imagens na memória, porque o que se via era na televisão. Não havendo redes, sim, se nós tivesse nem hoje as tínhamos redes era alta diferente. definição e as fotografias e os vídeos que se vêem Os nas VHS. testas. Sim. Que diferenças é que vês para a WNBA de hoje, relativamente à WNBA dos teus tempos? Acho que mais competitiva, mais equipas que são mais competitivas quando começa a época, não se sabe quem é que vai ganhar, há sempre os favoritos, mas as jogadoras, por exemplo, a WNBA este ano vai fazer 30 anos, não é, de existência, e jogadoras como eu tínhamos sempre referências masculinas, agora as miúdas com 6, 7, 8 anos já começam a pensar o sonho da WNBA, começam a contratar preparadores físicos, treinadores pessoais para trabalhar no jogo para exatamente conseguirem chegar. Portanto, vê-se que as jogadoras têm mais habilidade, são mais tecnicistas e a competição elevou bastante. Sendo que nessa altura, quando jogavas também na WNBA, isto era só parte, obviamente, do teu ano, porque depois quando a competição não estava a decorrer, vinhas jogar para a Europa. Passaste por, se eu me esquecer de algum país, foram mesmo muitos: Polónia, França, Rússia, Letónia, Itália, Turquia e República Checa. Não sei se está aqui a faltar algum. Acho que é isso, é. Acho que são estes. Muitas vezes isto equivalia a anos sem férias. Sem férias. Sem férias, sem descanso mental, físico, mas eu sabia que tinha aquela, sei lá, nós chamamos aquela janela para jogar e ter a profissão de ser jogadora profissional de basquete, então eu queria aproveitar ao máximo. Havia vezes que eu dizia, estou cansada, vou descansar, passado uma semana ou 2 semanas já não podia, comigo mesma estar em casa, digo, não, prefiro ir jogar, e então foi sempre, acabava uma época, começava a outra, acabava na Europa e começava nos Estados Unidos, tinha, sei lá, 3 ou 4 dias no Natal, às vezes, ou 3 e 4 dias entre as temporadas, mas foi sempre a abrir, como se diz em bom português. Meio, às vezes, também. Sim, exato. Mas eram outros tempos também, a WNBA não pagava como paga agora. Não. Mesmo se formos comparar há 5 ou 6 anos atrás, as jogadoras que são drafteadas, ou que eram drafteadas, e as que foram agora, já é uma diferença considerável. Sim, não tem nada a ver. O salário máximo ano passado é mais baixo do que o salário mínimo agora, portanto este ano realmente, com as negociações que houve de um CBA novo, as jogadoras neste momento são bem pagas e não têm se calhar necessidade, pelo menos financeira, de vir para a Europa ou para a Ásia complementar sentias muito, tu e os outros jogadores na altura sentiam muito essa necessidade de depois ter que complementar obrigatoriamente? Sim, para mim financeira era importante, mas também porque a nossa off-season é muito, muito larga, não é? São 7 meses, 6 meses, 7 meses. Quem gosta de jogar basquete não quer ficar tanto tempo. Há jogadoras que ou vão de ser treinadoras ou tiram férias e depois contratam treinadores para trabalhar nas coisas individuais que querem trabalhar, mas para mim eu queria era jogar e sabia que aos 50 ou aos 55 não podia fazer isso, tinha que aproveitar enquanto estava no auge para poder tirar vantagem disso.
Disseste que às vezes ficavas ali uma semana de fora e a cabeça já dizia que quero jogar, isso era a cabeça, mas depois o corpo, ao final de alguns anos, quais é que eram os sinais que te dava, tendo em conta o acumular? Sim, considerando os quilómetros todos que eu tenho nestas pernas, não tive nenhuma lesão que me afastasse durante muito tempo. E eu, muitas vezes, as lesões que tinha era mete tape, segue para a frente e depois no fim da época a gente resolve. Então, sim, foi tipo coisas mínimas, cotovelo, ombro, duas lesões aqui no polegar que tive que fazer, mas punha o tape e no fim da temporada então fazia a operação e quando estivesse pronta, então remava outra vez a outra mais uma volta. a outra temporada, sim. Todos estes países, qual é que foi o que gostaste mais? A experiência que gostaste mais? Em termos de país e de cultura, acho que Itália. Em termos de equipa e de competição, a Rússia, sem dúvida. Sim. Itália, eu ia acrescentar a comida, mas, Sim, mas isso sou eu. não sei se com vocês é o mesmo, mas eu sim, acrescentaria a comida. Sem dúvida. Sim, Rússia, e até porque isto foi, obviamente, a Rússia há uns anos, antes da invasão Sim. À Ucrânia, e era um cenário diferente, e na altura realmente as equipas russas eram muito fortes. Passaste pelo Spartak e vou pedir que me recordes, até porque é que já falaste sobre isto também, o Spartak na altura tinha assim um dono muito sui generis, não é? Sim. Foi assassinado, já não está connosco. Só por aí? Sim, só por aí logo se viu, não é? Mas sim, ele era uma pessoa incrível em termos de dar ao basquete feminino. Por causa dele, muita gente teve que chegar à frente e começar a investir no basquete feminino. Ele foi dos primeiros que pagava salários e que nos tratava como profissionais, muito melhor até que a WNBA. Nós viajávamos em avião privado, ficávamos em hotéis de 5 estrelas, cada jogadora tinha o seu quarto próprio, não tínhamos que partilhar quarto. Portanto, ele foi daquelas pessoas incríveis para o basquete feminino, aqui principalmente na Europa. Até houve jogadoras, a Diana Taurasi, por exemplo, houve uma época que não jogou na WNBA porque eles pagaram-lhe para ela descansar durante o verão, portanto, ela não jogou na WNBA, portanto, era assim uma pessoa mesmo fora da caixa, que investiu muito no basquete feminino e que nos adorava e que nos tratava como profissionais do que éramos, não é? Ele realmente era o Shabtai Kolmonovic, sabíamos que ele já tinha estado preso e que ele era espião duplo do KGB e de Israel, portanto aquilo havia ali, não sabíamos como é que ele ganhou dinheiro, mas sabíamos que ele pagava horas e que realmente era uma pessoa incrível para jogar, mas havia ali muitos pontos de interrogação, não é? E ele acabou por ser assassinado em plena Praça Vermelha em Moscou, às 5 da tarde, mesmo à filme. Eu já não estava na equipa, mas foi assim uma coisa impactante ter acontecido isso. Mas com isto tudo acabaste por ganhar a Euroliga lá. Exatamente, e também a Eurocopa no ano anterior, portanto eu joguei, ele ia sempre buscar, ele queria sempre as melhores jogadoras do mundo, portanto eu nessa altura joguei com a Lisa Leslie, com a Tamika Catchings, com a Sue Bird, com Elas também foram Taurasi. depois para a Rússia? Sim, exato. Era Aliás, um All-Star, era uma equipa All-Star, basicamente. Sim, era uma equipa All-Star. Ele conseguiu um passaporte italiano à Taurasi, porque a mãe dela era italiana, conseguiu um passaporte israelita à Subert, porque ela era judia, então jogávamos quase todas ao mesmo tempo, porque éramos todas europeias. Eu era a única que tinha passaporte português e era mesmo nasci aqui, mas o resto era assim um bocado. Então, claro, os países europeus começaram todos a queixar-se à FIBA e até houve uma vez que tivemos uma sanção, não podemos ir à Final Four, quando eu estava em Ekaterimburgo, que ele era o dono dessa equipa também, depois é que mudámos para Moscou, mas era uma personagem, eu nunca vi aquele homem com uma nota menos de $100. Ele, cada vez que ia ao bolso, abria as notas e era só $100, aquilo parecia dinheiro do Monopólio. Mesmo um filme, Não, era um filme. Nem sequer era, acho que a moeda russa é rublos, não é? Sim, Era só dólares, exatamente. Pois claro. Depois, na reta final da carreira, portanto ainda jogaste nas SK em 2011 ou 12, mas também vens aqui jogar para Portugal na altura, Algés, não é? Exato. Como é que foi depois finalizar? E já agora, que diferença é que viste depois neste regresso ao basquete português? Para ser sincero, eu senti um bocado a responsabilidade de voltar a Portugal, porque foi o país que me viu crescer, sou super portuguesa, da alma, de coração, de tudo, e então eu queria voltar aqui e jogar aqui em Portugal para, se calhar, ajudar também o basquete feminino português a ter mais notoriedade, para as rapariguinhas que andam no basquete terem a oportunidade de ver-me jogar ao vivo, de fazer perguntas, de ter também, se calhar, de ser uma inspiração para elas, para continuarem a acreditar nos sonhos delas. Então foi um bocadinho a responsabilidade. Honestamente, não correu muito bem, porque o dono, não era dono aqui, um patrocinador ou investidor do Algés era um espanhol que
e não recebi nada de jogar no Algés, joguei de graça, porque ele prometeu isto, aquilo e aquilo outro, e afinal não aconteceu nada. E pronto, são coisas que acontecem às vezes no desporto, e eu nunca quis quebrar o contrato e ir-me embora, porque, não sei, quando começa uma coisa quero acabá-la, mas fui enganada desde o primeiro dia. Tinha que pedir lições ao dono do Spartak, se calhar. Exatamente. Nesse aspecto, pelo menos na parte do pagamento. Exato. Antes de irmos aqui para fecharmos o teu trajeto como jogador e irmos para a tua nova fase de carreira, esquecemos de mostrar aqui esta fotografia, João, que é interessante, é do tempo das Monarchs, e que tem obviamente um valor sentimental. Isto são os teus pais. Sim, isto é na minha casa na Figueira. Isto foi um póster que a Nike fez, que é daqueles que uma pessoa põe lá para ver a altura, não é? E sim, os meus pais foram uma influência enorme na minha vida, com o apoio que eles me deram. Em 1993 eu digo, meu pai quer ir para os Estados Unidos, e os pais dizerem, ok filha, vai, não é fácil, não é? E eles também, desde o início, eu tenho um irmão mais velho, eles acharam que tudo aquilo que o meu irmão podia fazer, eu podia fazer, e até nos dias de hoje não se vê isso, não é? Há muitos pais que não incentivam as filhas a praticarem desporto, ainda há aquela estigma, e nesse aspecto, se não fosse pelos meus pais, eu de certeza que não estava aqui hoje a falar com vocês, a falar da minha carreira, não é? Portanto, eu devo muito a eles. Fico o testemunho. Depois segue-se a carreira como agente. Sim. Transição, para ti foi uma transição natural passar de jogadora para agente, ou tiveste ali um momento de indefinição, sem saber bem qual é que era o passo a seguir? Sim, mas eu comecei a preparar-me quando ainda estava a jogar. Eu não queria acabar e dizer o que é que eu faço agora, não é? Então eu sabia que não queria ser treinadora, isso estava super bem definido, e era porque eu fui base, então eu acho que fui treinadora toda a minha vida, a dizer às jogadoras, vai para ali, vai para aqui, o que é que estás a fazer? Faz o bloqueio, vai ao ressalto. Então já treinei a minha vida toda, então eu queria fazer alguma coisa que me continuasse ligada ao basquete, principalmente ao basquete feminino, que eu também pudesse devolver ao basquete aquilo que o basquete me deu, não é? Então comecei a pensar e disse, não há muita gente que represente mulheres, que representem jogadoras, naquela altura, agora já há muito mais, e então cada vez que eu pensava que era isso, tinha sentido, e então comecei-me a preparar. Eu acabei em 2012, e assim que acabei fiz logo o teste da FIBA, fiquei certificada como agente FIBA, depois também na WNBA, e para mim foi uma transição que foi calma, porque eu não esperei até acabar e depois andar ali tipo barata tonta, o que é que eu vou fazer agora? Então eu queria ter as coisas bem definidas quando acabasse, e já vão 14 anos agora que estou nesta profissão, e posso dizer que realmente gosto do que faço. Sendo que tu tinhas tirado também o curso de comunicação, não foi? Exato. Portanto, isso de certa forma ajudou-te também nesta transição? Claro que depois também tiveste de fazer um trabalho extra, não é? Mas sim. Ajudou? Acho que não teve muito a ver. Eu acho que podia ser essa opção também de envergar pela comunicação social e ser locutora, mas o que eu queria também era ter uma agenda um bocadinho mais flexível, porque eu queria encontrar um trabalho que me desse a oportunidade de viajar e estar mais tempo aqui em Portugal, estar com a minha família, porque saí de casa aos 16 anos, perdi tantos aniversários, tantos funerais, tantas coisas que estava sempre fora, então eu queria encontrar uma profissão que me desse a flexibilidade de poder trabalhar de qualquer lado, e então também por causa disso, se calhar número 1 da lista era ser agente, porque eu posso estar aqui e continuar a fazer o meu trabalho, e também foi por aí que enverguei nesta direção. Mesmo estando mais tempo, ao dia de hoje, nos Estados Unidos, não é? Sim, continuo a viver lá. Tem sentido, por exemplo, a WNBA começou agora e eu estou aqui ontem à noite, estava a tentar ver os jogos e é impossível porque adormeço, então... O jet lag sim, é complicado. O jet lag é complicado. Portanto, sendo hoje agente, obviamente estás por dentro do jogo, e o que eu te pergunto é, há mais talento hoje em dia? E até porque, faço esta pergunta porque temos feito também aos convidados que cá têm estado, tanto no setor masculino como feminino, e as respostas normalmente, João, têm sido de que, sim, hoje há mais talento. Há algumas coisas piores, mas que na generalidade há mais talento. O que é que achas? Sim, eu acho que há mais talento, mas também acho que há mais condições para esse talento acontecer, não é? Eu lembro-me que, por exemplo, só em termos de recuperação, agora uma pessoa olha para as equipas da WNBA, elas têm nutricionistas e coaches de mental e têm, sei lá, montes de coisas que eu não tinha, e nós tínhamos que depois do treino entrar por gelo numa coisa de água, meter lá as pernas. Agora as coisas já são muito, muito mais avançadas e ainda bem, mas acho que as pessoas têm esse querer individual e coletivo de ser bom, mas também têm essas condições para o fazerem, muito mais do que tínhamos há anos atrás. Portanto, estou contente, principalmente no basquete feminino, que
e na WNBA, que agora finalmente está a ter reconhecimento que eu acho que já devia ter tido há Há bastante muito tempo, e de uma plataforma mundial. Portanto, uma pessoa agora, a Caitlin Clark, acho que foi um fenómeno em abrir as portas para o mundo inteiro, para as pessoas saberem quem ela é, quem é a WNBA, mas decididamente, olhando para trás, já andámos bastantes quilómetros para a frente. Sentes que esta mudança do basquete dos últimos anos, em que há mais jogadores a lançar 3 pontos, especialmente até na Liga Feminina, na WNBA, já se olha para uma rapariga a lançar 3 pontos quase como se fosse um homem. Antigamente havia um bocadinho aqui esta diferença de ser menos eficaz, ou porque não tinha tanta força. Agora eu olho pelo menos e vejo uma coisa muito mais homogénea. E mesmo nos homens, já olhamos para quase todos os jogadores que estão em campo conseguem lançar 3 ou metem a bola no chão. É um jogo diferente daquilo que era há 20 anos atrás. Sim, sem dúvida. E acho que agora estamos a ir um bocadinho fora das posições, não é? Agora uma pessoa já não sabe se é base, se é poste, já não há aqueles bases antiga, e também já não há aqueles 5 que são de costas para o cesto. Jogam lá no garrafão o tempo todo. Agora toda a gente quer driblar e lançar triplos, mas pronto, acho que é a evolução do jogo. Eu sou mais old school, gosto mais de como era antes, e ver aqueles bases que realmente fazem jogar os companheiros de equipa, que chamam jogadas, que passam mais do que lançam. Nos dias de hoje, tanto no feminino como no masculino, já está a mudar muito, e já há muitos jogadores, muito poucos, da NBA, acho que era o Chris Paul, que era o único. Era o último da velha guarda, é verdade. O último, e na WNBA também já a Chelsea Gray é a única que ainda consegue jogar um bocadinho à moda antiga, e de resto já está tudo a mudar. É um bocadinho que shoot first, pass later. É isso mesmo. Exatamente. Qual é que é o melhor conselho que podes dar a quem quer ser profissional? Que acredite neles próprios e que trabalhe para conseguirem aquilo que querem, que não deixem que ninguém sei lá, que deixe de motivar essa coisa que nós temos dentro de nós. Às vezes é fácil ter um mau jogo ou ter um treinador mau, ou se calhar até os pais não dão o incentivo que é preciso. Acho que é preciso nós termos muita autoconfiança, também muita humildade, mas a forma de trabalhar para chegar é o mais importante. Aproveitando esta pergunta do João, e como és agora agente, que conselho é que tu gostarias de ter recebido quando eras jogadora? Já na WNBA, por exemplo. O que é que gostavas que te tivessem dito que hoje, por exemplo, até que podes dizer às tuas atletas? Não sei, eu acho que tive bons conselheiros, bons colegas de equipa, bons treinadores. Acho que uma coisa que é super importante é termos memória curta, para o bom e para o mau. Temos um mau jogo ou perdemos, já há outra a seguir, não é? Se ficamos muito a pensar no que passou, não vamos reagir bem. Então, e também se ganhamos por 30 pontos e se eu marquei 40, também é preciso ter essa memória curta. Acho que às vezes ficamos muito presos ao passado, pelo bom e pelo mau, e não estamos preparados para encarar o presente. Portanto, acho que é mais um bocadinho isso. É um bom conselho. Vamos falar agora um bocadinho do basquete português mesmo. Como é que vês o basquete feminino português hoje em dia? Sim, acho que está a andar para a frente. Acho que a Federação tem feito um bom trabalho, principalmente em termos de seleções. Competimos no Mundial o ano passado, ficámos em 7º. Portugal e Mundial são duas palavras que se calhar nunca encaixaram, não é? Então já conseguimos competir ao mais alto nível em termos europeus. Competimos no Eurobasket nas séniores femininas. Portanto, eu acho que o basquete feminino está a andar para a frente, e para mim é um motivo de orgulho sempre. Como é que viveste a primeira presença da seleção feminina no Eurobasket? Incrível, incrível. Por acaso eu queria estar presente, acabei por não ir, mas acho que é uma coisa que nunca tinha acontecido, não é? E nós estarmos aqui todos os portugueses, foi como quando o Noemia chegou à NBA, todos os portugueses a querer que aconteça alguma coisa, e finalmente acontece, é um motivo de orgulho, e agora é querer mais, não é? Não estar satisfeitos com aquilo que se conseguiu, é conseguir a próxima vez ganharmos um jogo, agora para a próxima ganhar 2 ou 3 ou qualificar-se para os quartos de final. Tiveste pessoas conhecidas à tua volta que não eram portugueses a dar-te os parabéns e a perguntar-te como é que foi possível, como é que a seleção portuguesa vai ao europeu? Sim, acho que Portugal, acho que já não somos os coitadinhos, não é? Eu acho que até quando eu jogava isso era muito uma mística que as pessoas tinham essa impressão, mas acho que neste momento nós não estamos só contentes de estar, queremos competir, queremos ganhar, e acho que essa é a mentalidade que temos de ter para continuar a vencer. Lembras como é que, não sei se chegaste a ver na altura, o jogo com a Sérvia que dá o apuramento? Chegaste a ver? Como é que viveste essa sensação? Até porque na tua geração não conseguiste ir a uma fase final, e quando viste no final desse jogo, e eu pergunto porquê, porque as jogadoras que estiveram aí a falar connosco
falaram muito desse jogo, mais do que a fase final, falaram dessa vitória com a Sérvia que lhes deu o apuramento, que foi aquele descarregar de emoção e de finalmente conseguimos o apuramento. Tu como é que viveste de fora esse dia, essa vitória? Porque era a Sérvia, desculpa interromper. Sim. Foi uma vitória contra a Sérvia, não só o apuramento. Sim, eu lembro perfeitamente de ver esse jogo, até eu vi que a minha mãe, quer dizer, ela estava dentro e fora e eu estava concentrada a ver, mas sim, um orgulho enorme e como tu disseste, aquilo acabou o jogo, soa aquele apito final e saber que o objetivo foi alcançado. É mesmo um descarregar de energias e de emoções e viu-se nisso como elas reagiram, não é? E para mim, como eu disse, é um motivo de orgulho a saber que esse... Depois é assim, nós conseguimos esse objetivo, mas não estar só contentes de estar presentes, depois é competir e sei que o Ricardo, o treinador e as jogadoras não vão só para passear, não é? Elas vão para competir, mas realmente esse jogo foi muito marcante porque houve lágrimas, houve suor, houve tudo, não é? Um público também incrível. Então acho que estavam todas de parabéns, mas sempre competir para o próximo. Tu falaste também na seleção de sub-19 feminina, que foi ao 7º lugar no Mundial. Essa seleção tem a Clara Silva, que está agora na WNCA. NCA, exatamente. Vai ser a próxima portuguesa na WNBA? Acho que sim. Acho que ela tem consciência disso. Faltam 2 anos ainda na universidade, mas vê-se a evolução dela e eu acho que ela até na seleção com 2 e 3 em cima tem mais responsabilidade. Acho que este ano agora em TCU na universidade ela vai ter mais responsabilidade do que tem tido os primeiros 2 anos, mas acho que ela está preparada e é um sonho dela, é um sonho dos pais, é um sonho da família. Eu por acaso sou representante dela e tento também de alguma maneira ajudá-la, não só fisicamente mas mentalmente, que é uma coisa importante, e ela tem consciência de que pode ser a próxima e às vezes é um peso grande, como o Nemias também o teve e o tem. Estamos Portugal todos à espera quem é que vai ser a próxima portuguesa na WNBA e a Clara está consciente disso, mas eu acho que ela tem todos os atributos que pode ter para chegar lá. Eu dos jogos que vi este ano dela, por acaso, olha, identifiquei a jogar em TCU da mesma forma que jogavam os postos de antigamente. Ela está muito presa no pick and roll e muitos bloqueios, Sim. muito jogo para a equipa, pouca preponderância Exato. ofensiva. Mas eles tinham uma base que era muito... Sim, A Olivia, não é? Sim, a Olivia Miles, que foi a número 3 do draft. E a espanhola também, não é? Soares. Sim, a Marta Soares. E agora, com elas duas a sair, eu acho que, claro, vai ter um ponto, principalmente ofensivamente, vai andar ali como, não sei se vai ser a primeira opção, mas vai porque eu também às vezes estava farta dela só andar ali a fazer bloqueios. Pois eu senti isso um bocadinho no torneio. Exato. Senti que ela andava ali um bocadinho para trás e para a frente e às vezes podia ser melhor aproveitada. Mas pronto, ela também é daquelas jogadoras que não é se queixar, é isso que eu tenho que fazer, eu faço, mas ela sabe, está consciente que agora, sendo o 3º ano já na universidade, que as coisas vão apertar em termos daquilo que ela pode dar à equipa, e eu acho que ela está preparada para isso. Nós falamos na WNBA e de Clara poder lá ir. Tu estiveste lá, a Mary também esteve, a Mary Andrade, sendo que a Mary agora está na NBA, faz parte da equipa técnica dos Toronto Raptors, do Darko Rajakovic. Este ano foi inclusivamente ao All-Star Game. Como é que vês também esta presença da Mary, neste caso na NBA, e o impacto que isso também tem no basquetebol português a todos os níveis? Sim, incrível. A Mary é uma das melhores amigas que eu tenho, é como se fosse uma irmã, e sei que ela deu tudo e dá tudo ao basquete. Aliás, até às vezes dá demais. Eu estou sempre a chateá-la para ela fazer uma pausa e ir, sei lá, ir ao cinema ou fazer qualquer coisa que não seja basquete, mas ela sempre foi assim, super intensa, dá tudo o que tem a dar, e é super respeitada. Aliás, eu também fui parte dessas negociações dela voltar a Toronto e do contrato dela, e é uma jogadora que agora é treinadora, mas sempre foi tudo de coração, não é? E é como a Mary foi, é como a Mary é, e é como ela vai ser, e é por isso que ela é tão boa em tudo o que faz. E o que é que ela tem dito desta experiência na equipa técnica do Rajakovic? Sim, ela adora e é, às vezes também continua a ser um bocadinho estereótipo, mas ter uma mulher que parecia que era agora toda a gente está a fazer porque é moda, mas ninguém vai contratar ninguém se essa pessoa não puder contribuir para a equipa. E então ela, com o trato que ela tem, ela adora, ele dá-lhe coisas para fazer e ele inclui muito como se preparam os jogos, como ela prepara os jogadores dela. Portanto, ela tem certos jogadores que ela é responsável e realmente ela sente que é querida e que a podem usar como ela pode ser usada.
Ela faz parte da equipa técnica nos Raptors. Há também a Becky Hammon. Para quando é que vamos ter uma mulher como treinadora principal de uma equipa da NBA? Eu acho que a Becky Hammon podia treinar qualquer equipa no mundo, se fosse na NBA, na China, na Conchichina, onde fosse. Eu acho que ela está preparada. Eu acho que o mundo é que não está preparado para ter uma mulher a treinar na NBA e a dizer a uma data de homens o que é que eles têm que fazer. Portanto, eu acho que é ao contrário. Ela está preparada, mas acho que o mundo não está preparado para isso. Ainda por cima, sendo na NBA uma liga de estrelas em que os jogadores têm tanta preponderância, e se calhar ainda funciona como um retardar deste processo. Exato, não é? Mas ela também, por exemplo, foi treinadora da Summer League em Santo António, quando ela estava, e ganharam a Summer League, e eu vi vários clipes dela a falar com eles e vê-se que eles a respeitam. Portanto, às vezes é as pessoas de fora que têm sempre algo a dizer que seja negativo, não é? Porque ela é uma mulher, mas ela é mais do que qualificada, se calhar até mais que muitos homens, para ser treinadora de uma equipa da NBA, como é a Dawn Staley, como há outras mulheres que com certeza podem o fazer. A Jenny Busek foi minha jogadora foi minha treinadora em Sacramento e agora é treinadora adjunta em Indiana, também é um crânio e podia ser a próxima, mas acho que o mundo não está preparado para isso. Mas é uma questão de tempo. Sim, espero. Eu acho que no fim não interessa se é homem ou se é mulher, acho que a pessoa que é mais qualificada é que tem que ter dar essa oportunidade, não é? A propósito disso, eu ia falar aqui um bocadinho do Nemias. Tens falado com ele ou estás em contacto com ele, imagino, quando estás nos Estados Unidos? Por acaso eles vieram jogar a Miami agora há um mês ou há 5 semanas, e então há lá um restaurante português e eu conheço o cozinheiro e então organizámos ali. Foi muito giro, foi uma data de portugueses, jantar, ele veio, trouxe 2 treinadores que não eram portugueses, vimos o jogo da seleção de futebol que estavam a jogar Portugal contra já não sei com quem é, com o México ou não sei quem, e foi muito giro. Então o Nemias não quer dizer que ele é um miúdo, porque eu digo sempre que é um miúdo, mas acho que ele é super humilde, trabalha imenso, tem tido um progresso incrível. Aliás, este ano estava não sei, top 5 para ser dos jogadores que evoluíram mais durante esta temporada. Infelizmente não ganhou, mas ganhou para nós todos, porque para nós ele foi o que evoluiu mais, e sei que é um peso enorme ser o único português na NBA, e ele leva tudo de uma maneira incrível. É super inteligente, super calmo, tranquilo, humilde, simpático, tem tudo aquilo de bom, e espero que ele consiga fazer um contrato novo porque merece. Encontrou ali um match perfeito com aquele treinador Sim. e com aquela equipa. Sim. E como é que o tens sentido psicologicamente nesta temporada, que tem sido uma época totalmente diferente para ele, desgastante, mas como é que o vês naquilo que é a adaptação a este novo papel, e já agora se tem estado tranquilo e se continua a acreditar naquilo que são as suas capacidades? Sim, eu acho que ele está tranquilo, acho que ele sente que os treinadores confiam nele, que lhe deram esta oportunidade, ele agarrou com tudo e não deixou ficar para trás, porque às vezes uma pessoa quer essa oportunidade e quando a oportunidade é dada às vezes não a agarramos como deve ser, e eu acho que ele agarrou a oportunidade super bem, fez uma época incrível. Aliás, sem o Jason Tatum eles conseguiram competir e estar no topo da Costa Este. Ele é o posto principal da equipa dos Boston Celtics, portanto isso já só em si é um bocado, às vezes pode ser assustador, mas eu acho que ele é o trabalho, é a humildade, é aquilo que, como ele é conhecido e aquilo que ele faz, e sempre foi conhecido como um jogador defensivo, mas neste momento ele já adicionou bastante e trabalhou bastante para também compensar nos termos ofensivos. Portanto eu acho que ele vai ter um futuro incrível e vai continuar a trabalhar de certeza. Ele disse-vos quais é que são os objetivos dele a nível pessoal, onde é que ele se vê daqui a 2 anos a nível de crescimento na NBA? Ou não revela isso, ou não tem esses planos? Não, não falámos disso em particular, mas eu acho que os planos dele é ganhar, porque quando uma equipa ganham todos, e acho que de uma maneira orgânica ele depois vai ter essa distinção, não é? De ser esse posto que faz as coisas todas bem e que encaixa ali perfeitamente como uma peça de Lego ou de Tetris ali naquela equipa, e acho que o treinador dele não é fácil, tem uma personalidade assim um bocadinho diferente, também um bocadinho fora da caixa, mas eu sinto que há um respeito incrível do treinador para com o Nemias e vice-versa. Eu olho para ele, por acaso, estávamos a falar dos jogadores postos à antiga e postos mais modernos, eu olho para ele e vejo ali um Hakeem Olajuwon. Exato. Com toda, entre aspas, como é óbvio, não tem a mesma qualidade do Hakeem, mas que vai buscar assim ali uns traços, aquele jogo de costas, o grande que ele é, a forma como dá à equipa coisas diferentes no campo defensivo.
Sim, como e agora se mexe. ofensivamente Já não os ganchos, já começa a fazer Exato. os ganchos com uma mão Com a mão Teve esquerda. aquele lance de trabalho de pés que, aliás, até os próprios comentadores de Boston disseram isto, agora parecia o Olajuwon João. E realmente fez lembrar. Exatamente. Eu pessoalmente estou a gostar muito porque não sei, eu gosto, como estavas a dizer, eu gosto dos postos de antigamente e um bocadinho Exato. mais do jogo de antigamente. E Sim, ele traz isso só. E ele tem acima uma da aposta mesa. com o treinador, às vezes, que é que se fizer não sei o que pode lançar o triplo, pronto, já está a tentar, Já marcou o triplo. já marcou um triplo, mas pronto, isso é um posto à moda antiga, que não lança triplos, ou que lança de vez em quando, não é lançar 5 ou 6 vezes triplos, então ele é mesmo de costas para o cesto, como um bom posto deve ser, isso é uma coisa que eu gosto e espero que ele não a perca. Mas ele não gostava de lançar mais vezes 3. De certeza que sim. E já provou que consegue marcar Claro. também. E não foi só nos Celtics, na seleção. Exato. No Eurobasket, o primeiro lançamento que ele marca é precisamente um triplo. Portanto, Exato. é óbvio que ele consegue fazer isso, não é? Pergunta para Cajinho: alguma história que nunca tenhas contado a ninguém, mas que queiras partilhar com todos agora? Se calhar não tem nada a ver com basquete, mas não, acho que muita gente não sabe disto. No dia 11 de setembro, toda a gente conhece o 11 de setembro pela a tragédia que aconteceu em Nova Iorque, eu estava em Nova Iorque. Então eu, aliás, tinha ido fazer uma coisa para a União de Jogadoras, e a Nike, que foi no dia 10, e a Nike pediu-me para no dia a seguir, para eu ficar um dia mais, para ir fazer uma appearance lá numa coisa com a Nike. E eu concordei, porque senão eu tinha saído no dia 10 à noite, tinha saído para Portugal. Então fiquei no dia 11 de setembro, aquilo foi às 9 da manhã, e eu lembro perfeitamente de sair e ver que estava muito caótico, mas é Nova Iorque, está sempre caótico, eu estava a andar nas ruas, o meu telefone não funcionava, eu não tinha rede, e de repente eu começo a tentar e uma pessoa, o teu telefone não funciona, não ouviste o que é que se passou? E eu assim, não ouvi o que é que aconteceu. Ele assim, houve aqui um atentado, foi um avião contra as torres. E eu, o quê? E comecei a andar super rápido e chegam a uma esquina onde é a Fox News, entretanto o outro avião também bate nas torres, pronto. Entretanto eu consegui ter acesso ao meu telefone, lembro perfeitamente do meu pai deixar uma mensagem, a Sara Ferreira da Figueira também me mandou uma mensagem, porque eles sabiam que eu estava em Nova Iorque, e fui a correr para o hotel e depois estive presa em Nova Iorque durante 3 ou 4 dias, porque os aeroportos estavam fechados e eu não podia voltar, mas eu lembro perfeitamente do cheiro, da cinza, daquilo tudo, foi sim caótico, mas é uma coisa que se calhar muita gente não sabe, que eu no dia 11 de setembro estava realmente em Nova Iorque. É aquela pergunta que toda a gente diz: onde é que estavas no 11 de setembro? No teu caso, Estava mesmo lá. exatamente. Passamos para a próxima fase. Passamos para a reta final em modo fast forward. Basicamente agora é uma série de perguntas de resposta rápida. Quando digo rápida é no sentido de não teres que pensar muito. Okay. Podes elaborar, mas não é pensar muito. Jogo mais marcante da carreira? Quando ganhámos o campeonato da WNBA em Sacramento. Melhor assistência que fizeste? Acho que foi no primeiro All-Star da WNBA, que foi no Madison Square Garden, só por aí, que é a Meca, não é? A Whitney Houston cantou o hino nesse dia e foi uma assistência que faço assim, não sei bem, uma pirueta e passa a Yolanda Griffin, que também era a minha companheira em Sacramento, portanto, se tiver que elegir uma, acho que é essa. Sexto mais improvável que marcaste? Mais improvável, acho que foi na Polónia, que foi para aí 3/4 do campo, estava a acabar o tempo e eu bando aquilo e entrou, mas nem sequer foi do meio campo, foi muito antes do meio campo. Adversário que gostarias que tivesse sido colega de equipa? Eu joguei com muitas, porque não só joguei na WNBA, mas na Europa. Uma que não tenha jogado? Se calhar Maya Moore. Jogadora mais talentosa da atualidade? Da atualidade? Da atualidade. A'ja Wilson. Acho que 4 MVPs, é incrível. Creio, não é? Não, é inédito, Pois. sim. Incrível. Se calhar não é tanto o talento, se calhar uma Brianna Stewart ou não sei, tem mais talento, ou Nafisa Collier, mas em termos de tudo, acho que é A'ja Wilson. Tínhamos aqui uns nomes, mas vou acrescentar nomes. Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant ou LeBron James? Escolher um não é fácil, mas acho que Michael Jordan. Acho que 6 campeonatos, contudo, nunca perdeu nenhumas finais. 11 finais.
Incrível. Toda a preponderância que teve. Mas, claro, não é difícil. Não é fácil escolher entre esses todos, mas sou super fã de todos. Mas acho que o Michael, se tiver que escolher um, é ele. Ser jogadora ou agente? Jogadora. Isso era Isso é fácil. Esta era fácil, sim, é verdade. E agora vamos para a reta final de um este ou aquele com atuais e antigas internacionais portuguesas. Começo eu? Pode ser. Joana Fogaça ou Inês Viana? Acho que Inês Viana, só por tudo o que ela passou, muita resiliência. Inês Viana, Joana Soares. Inês Viana. Inês Viana ou Ana Teixeira? Inês Viana. Inês Viana, Ana Oliveira. Epá, isto é difícil. Vai complicar, a sério. Ainda estamos no início. Ana Oliveira. Ana Oliveira ou Maria João Betancourt? Maria João Betancourt. Maria João, Maianca, Umaban. Maria João. Maria João ou Carla Nascimento? Maria João. Maria João, Josefino Filipe. Maria João. Maria João ou Sofia da Silva? Se calhar Sofia da Silva. Sofia da Silva, Laura Ferreira. Sofia da Silva. Sofia da Silva ou Márcia Costa? Estamos a chegar ao prolongamento. Não dá para empatar como no futebol. Não, mas podes sempre justificar se quiseres. Não, é difícil, Já pronto. temos E são costas das duas. Sim, não, e são jogadoras de diferentes posições, mas acho que também contribuem de maneiras diferentes. E eu, para mim, também olho muito não só no campo, mas fora. E a Márcia também por todas as coisas que faz, causas e tudo. Portanto, eu às vezes penso nessas coisas todas. Então vou dizer a Márcia. Eras tu que estavas a falar? Sou eu? Eu não sei, pronto, vou avançar. Já vos baralhei todos. Já. Márcia Costa, Mary Andrade. A Mary. Mary ou Tisha Penicheiro? Mary. Humildade. Quer justificar? Não. Não, mas a treinar São a duas NBA. Exatamente. E fizemos aqui o emparelhamento para no final bater a coisa mais ou menos. Não ver depois que resposta é que vai sair. Tisha, muito obrigado. Desejamos, obviamente, o melhor para o resto da tua carreira como agente. Obrigado por teres vindo cá. E quanto a nós, já sabem, podem ver este podcast em todas as plataformas do Record e voltaremos para um novo episódio. Obrigado eu.